Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Bem, sei que tá tudo diferente. Onde é que eu tô, né? Pois é, eu tô aqui no computador. Eu tô no computador porque eu queria só, isso aqui não é nem uma aula completa, é meio que uma continuação da antiga. Que eu queria falar um pouquinho mais da função horária do espaço, conversar um pouquinho mais sobre vocês e fazer uns adendos, etc. Por isso que eu achei melhor estar aqui, porque você consegue ver muito melhor o que eu tô escrevendo e tal, pelo computador. E seguinte, antes de nós irmos pra aula realmente, eu quero só dar uns adendos. Eu sei que eu tô subindo há um bom tempo, mas ultimamente, e a partir de agora, vai ficar bem mais complicadinho pra eu gravar os vídeos. Porque eu tô com uma rotina mais chatinha, eu tô tendo mais compromisso, etc, etc. Enfim, então tá mais chato, mais complicado de eu gravar a aula. Logo a frequência dos vídeos vai diminuir. Porém, eu ainda pretendo continuar, sabe? Continuar com as aulas, etc. Só menos vídeos por tempo. Mas prometo que a qualidade não vai cair, tá bom? Enfim, vamos lá, gente. O que eu quero começar é o seguinte com vocês. Função horária do espaço. Eu deduzi na aula passada como é que se chega a função do S0. Não, perdão. S igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu deduzi como é que se chega a essa equação aqui. Só que eu quero fazer umas discussões, porque eu acho que essa é uma função, uma equação muito importante. Logo, eu quero mostrar para vocês algumas propriedades, principalmente gráficas dela. Vamos lá. Aqui embaixo. Um gráfico qualquer de variação do espaço por tempo. O ponto de origem, duas funções, cada uma com a sua respectiva, seu respectivo gráfico. Aqui é uma comparação básica de como é que essa função aqui, você consegue ver ela como se fosse uma função de segundo grau, porque ela é uma função de segundo grau. O A sobre 2 sendo o A, o termo A, o V0 sendo B, o termo independente S0, C e tal e tal e tal. Vamos lá. Isso aqui é só uma forma genérica de escrever ela. Só que a gente vai conseguir fazer alguns tipos de análise e ver algumas propriedades aqui. A primeira é a seguinte. Vamos começar por S1. Eu posso simplificar S1 da seguinte forma, dizendo que S0 é nulo. Por quê? Seguinte, o T, né, é o eixo X, o eixo das abscissas. Vamos zerar ele e ver o que acontece. Aqui chegamos a zero. Veja, o termo zero, quando a gente zera ele, a gente pega zero, vai multiplicar, zero, zerou esse termo, soma tudo, vai ficar somente esse zero. Ou seja, quando a gente zera, a gente faz um y de zero, só resta o termo C, o termo independente. Logo, zerando o S0, temos o termo C, na verdade o nosso espaço inicial. Nesse caso, na segunda função, tem um termo aqui, mas nesse caso aqui, não tem, é nulo, ou seja, eu não vou nem escrever ele. Ou simplesmente zero, entende? Vamos lá, V0T. Antes de nós irmos para ele, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. A matemática, ela é a nossa linguagem, como eu fui discutir lá na aula 0, se não me engano. Da mesma forma que eu converso com vocês com português para explicar a física, eu uso a matemática. Ou seja, vocês precisam entender que a matemática, ela vai funcionar. Todas as coisas que são coerentes na matemática, elas vão ser coerentes na física. Porque justamente a gente usa a matemática para explicar a física de uma outra maneira. Ou seja, o delta, y do vértice, x do vértice, as raízes de uma função, tudo isso vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o seguinte. Então, a gente pega aqui. Deixa eu escrever mais pra cá. X do vértice. Através de conhecimentos prévios de matemática, a gente sabe que é menos b sobre a, não é mesmo? Veja bem. Isso aqui também vai funcionar na física. E vamos ver isso visualmente. O que é o x do vértice? É justamente o x e o y do vértice é justamente o vértice, ou seja, o ponto da parábola, ou de maior, ou de máxima, ou de mínima. Nesse caso, como a parábola ela é o coeficiente quadrático dela é positivo, a parábola é côncava para cima, logo ela tem um ponto de mínimo. Se fosse o contrário, se fosse um coeficiente quadrático negativo, teria o ponto de máxima. Ou seja, o x do vértice é justamente esse ponto. O y do x do vértice é justamente esse ponto, entendem? Logo, a gente pode fazer o seguinte. Analisando essa aqui, consegue perceber que o x do vértice, até coloquei o azul em cima para vocês verem melhor. O x do vértice justamente vale zero. Ou seja, 0 é igual a menos b sobre a.
Logo, depois de manipular isso aqui, a gente consegue chegar ao quê? Que B é igual a zero. E B é justamente quem? Não é a velocidade inicial? Ou seja, a velocidade inicial também é nula, através dessa análise. Certo. E agora, só por simplesmente lógica, a gente consegue saber que na verdade o único termo que não está zerado e não é nulo, e inclusive a gente sabe o sinal, é o segundo termo, esse AT ao quadrado sobre 2. Por quê? Simples. Se esse termo aqui fosse nulo, a gente simplesmente teria uma função constante, constantemente em zero. Ou seja, por lógica a gente já consegue entender que sim, esse termo aqui não é nulo, e não só isso, justamente ele não é nulo e tem um termo ao quadrado junto dele, por isso ele forma esse formato de parábola. Ou seja, na verdade nosso S1 ele acaba sendo simplesmente o que? S1 é igual a AT ao quadrado sobre 2. Simplesmente nossa função quadrática é essa aqui. E agora vamos para o segundo termo, que o segundo termo é mais simples, dá pra dizer assim. Talvez pode parecer complexo, mas também é simples. Vamos lá. S2. Vamos lá, gente. Sendo aqui, ó, zerando novamente o mesmo processo. Zerando o termo o T. Vemos aqui. Se a gente subir aqui, a gente vê que quando o T vale zero, a gente tem um certo ponto que bate, nosso termo independente. Que significa que na verdade aqui é um próprio S0. Logo, esse S0', ele tá aqui e ele é diferente de zero. Portanto, vamos escrever ele. V0. Nós conseguimos perceber que V0 também tem algum valor. Por quê? Dois pontos. Temos um termo, o vértice aqui. E bem, claramente há um valor para V0. Se a gente fizesse todo menos B sobre A, a gente conseguiria ver que sim, ele tem um valor e esse valor é justamente diferente de zero, porque ele não está batendo no ponto. Logo, também V0', V0T, V0' vezes T, é meio confuso, é diferente de zero. Da mesma forma, a gente vai pela mesma lógica. Olha o desenho. Isso aqui não se forma uma parábola? Ou seja, formando uma parábola, logo, obrigatoriamente, esse termo aqui, ó, é diferente de zero, porque se ele fosse zero, a gente teria simplesmente uma função primária, uma função do primeiro grau, que a gente só teria o termo independente junto com o coeficiente linear. Logo, a gente também conclui que, na verdade, o segundo termo é diferente de zero. Inclusive com a concavidade sendo positivo, por causa da concavidade da parábola. Beleza? Portanto, nós temos que S2 é igual a S0 mais V0'T mais A'(T) ao quadrado sobre 2. Veja bem, esse linha aqui não tem nada a ver com, sei lá, derivado ou algo assim. Não tem absolutamente nada a ver. Eu só coloquei o linha pra diferenciar que é diferente. Esse termo aqui é diferente desse, esse é diferente desse, esse é diferente desse, etc. Tá bom? Só pra deixar claro. E agora, vamos pro seguinte. Uma pequena análise visual e uma certa demonstração de porquê e como é que acontece da função horária do espaço ela ser uma parábola. Essa demonstração aqui eu peguei lá do Universo Narrado, que é um canal no YouTube, que eu recomendo demais que vocês vão, porque eu acho o conteúdo dele fantástico e ele é uma grande inspiração pra mim. Então eu realmente recomendo que vocês vão. Mas vamos à análise, tá bom? Vamos lá. Primeiro gráfico. Esse gráfico aqui, como a gente pode ver, é uma reta de espaço, de um gráfico de espaço por tempo, e é uma reta. Logo, isso aqui é uma função do primeiro grau. Logo, não estamos falando aqui, esse aqui não é MUV, porque a aceleração aqui é nula. E não só isso, a aceleração é nula, a aceleração é nula, e também a velocidade, por definição, é nula. Por quê? Com o passar do tempo, o meu espaço permanece o mesmo. Ou seja, justamente está indo contra a definição de velocidade, que é quando tem velocidade, há variação de espaço por tempo. Logo, a gente está falando de repouso. A gente está falando de um MU, movimento uniforme, nulo. A gente está falando simplesmente velocidade nula. Beleza? Nesse segundo aqui, a gente pode ver que já tem uma certa velocidade. Novamente, sendo uma reta, aceleração nula. Só que aqui há uma velocidade, vou chamar de V1.
temos uma velocidade aqui, porque a reta ela tem uma inclinação, e é justamente o coeficiente linear dessa reta que diz que há uma aceleração. Ou simplesmente vocês podem pensar o seguinte, opa, perdão, deixa eu vir aqui e voltar um pouquinho. Eita, V1. Pensem o seguinte, se eu pego esse trecho aqui, faço uma subtração entre eles, vai dar uma diferença, vai dar algum valor diferente de zero. Logo, esse valor dividido pelo tempo é justamente a variação de espaço dividido por tempo. Logo, há uma velocidade. E se ela é diferente de zero, ela não é nula, portanto eu estou me deslocando. Beleza? Nesse segundo aqui, esse V2, temos uma velocidade ainda maior, porque a reta é ainda mais inclinada. Ou seja, a gente tem que V1 é maior... Não, perdão. V2 é maior que V1. Beleza? Ou seja, são vários gráficos de MUs, de movimentos uniformes. Agora vamos fazer o seguinte. A cada instante de tempo passado, nós vamos meio que pegar trechos desse gráfico e somá-los e colocá-los em um único gráfico. Ou seja, a gente pega esse trecho aqui e põe aqui. Um outro trechinho de tempo. Aí vem mais pra cá. Um outro trecho de tempo a gente põe aqui e assim de por diante. Se a gente pegasse isso em instantes cada vez menores, nós veríamos que o gráfico ia formar seria justamente uma parábola. Aqui está bem aproximado porque eu peguei muitos poucos exemplos e acoplei a esse outro gráfico aqui. Só que se a gente pegasse cada vez intervalo de tempo cada vez menores em gráficos variados, a gente conseguiria ver que no final a gente ia ser uma parábola. Ou seja, o que a gente pode concluir? Se a gente fizesse isso aqui com as velocidades variando, aumentando ou diminuindo, só que eu vou pegar aqui como o exemplo aumentando, cada vez que aumenta mais, a reta inclina mais. Ou seja, cada vez que eu passo um intervalo de tempo, a reta inclina mais. Logo, a gente começa a perceber que forma esse desenho de uma parábola. Ou seja, é justamente por isso que o gráfico quando há uma aceleração, ou seja, uma variação da nossa velocidade, ela está cada vez variando, seja aumentando, nesse caso aumentando, mas poderia estar diminuindo. Logo, por definição, há uma aceleração, justamente forma esse gráfico de parábola. Isso é algo muito bonito, né, gente? Enfim, é só um adendo que eu queria dar. Que a respeito desses dois, de como é que é visualmente uma função de segundo grau em relação à função horária do espaço. E essa pequena outra visualização de por que é uma função de segundo grau. Eu acho isso algo muito, muito, muito bonito mesmo. E assim, é justamente isso. Hoje foi uma aula bem curta e eu espero que vocês tenham gostado. Assim, eu queria também falar uma outra coisa. Pode parecer que eu estou sendo muito genérico, que eu, por exemplo, nunca trago exemplos numéricos, tipo, dado V0 igual a 1 metro por segundo, etc, etc. É que assim, eu acho que isso eu estaria sendo meio... eu não gosto desse jeito. Porque, sim, eu acho importante, óbvio, você tem que fazer exercícios com exemplos numéricos, pra você, sabe, pegar a ideia. Só que eu não quero estar aqui, que eu quero muito mais ensinar os conceitos pra vocês. Ensinar como é que as coisas, elas estão... a ideia, o conceito por trás das ideias. Porque se vocês quiserem realmente ver exemplos numéricos, tem vários outros professores maravilhosos pelo YouTube que mostram exemplos de questões, seja de vestibular, seja de concurso militar, etc. Que mostram exemplo, dando uma velocidade qualquer e tal. Vocês podem pegar por eles. Eu tô aqui mais para aprofundar o entendimento da coisa, o entendimento de como é que a ideia está se estruturando, entendem? Por isso que eu não tô trazendo exemplos de questões aqui, etc. Tudo bem? Tem vários professores maravilhosos pelo YouTube que vão ensinar isso provavelmente com muito mais maestria do que eu iria. Então eu só tento ajudar vocês, seja mostrando, fazendo vocês entenderem, tentando fazer vocês entenderem o porquê das coisas, ou simplesmente instigando o conceito científico, de querer entender o porquê, sabe? E é isso, gente. Na próxima aula eu prometo que eu vou falar de Torricelli, tô enrolando um bom tempão a respeito sobre ele. Nem sei se é assim que se escreve, nomezinho complicado do caramba. Mas enfim, eu pretendo falar dele na próxima aula, deduzir de como se chega nele, mostrar a importância, etc. Mas é isso. Essa é a aula de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham curtido. E é isso. Um forte abraço e tchau, tchau, gente.